Evite a precipitação. Esse é o nosso assunto de hoje. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso vídeo de número 35. E olha só, você chegou até aqui e como a gente vem falando de produtividade, de sucesso pessoal, que é a última parte de vivermos uma vida produtiva nessa jornada de 40 dias, o assunto hoje não podia ser menos importante, melhor dizendo. Nós vamos falar sobre a precipitação como inimigo do nosso propósito. A Bíblia nos diz assim, em Provérbios, capítulo 14, versículo 29, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Eu acredito que você já tenha tido uma experiência ruim de ter comido um bolo ainda não totalmente assado, um arroz que ainda não foi totalmente cozido, ou qualquer outro tipo de experiência com algo que não estava totalmente pronto para a sua experiência. E eu sei que com comida isso é muito ruim, mas imagine também vestir uma roupa que não foi concluída. Imagine-se estando posicionado diante de um juiz que ainda não passou no concurso. Nenhum de nós quer experimentar os resultados frustrantes da precipitação. Eu acredito que você entenda bem do que falamos em outras áreas da vida, quando, por exemplo, ao nos depararmos com uma menina de 12 ou 13 anos que está gestante, você logo entende que ela deveria estar com uma boneca nos braços, mas dentro de poucos meses ela vai ter o seu próprio bebê. A precipitação, ela nos tira o momento presente, a precipitação coloca sobre nós um fardo para o qual nós não estamos preparados para carregar. Não somente isso, vivemos num momento da história, especialmente da história da igreja, em que despreparados, em que não chamados e até mesmo pessoas que não estão prontas são colocadas como liderança principal na igreja ou na casa de Deus. Logo, nós temos a morte para esse líder que não está pronto para o que vai lhe acontecer, bem como para aqueles que se submetem à sua liderança sem saber que ele não está apto para lidar com os problemas que uma liderança como essa traz. Uma vez que a gente analisa todos os desafios e consequências que a precipitação pode nos trazer, não é maravilhoso, por outro lado, nós avaliarmos os bons resultados de quem faz as coisas na hora certa, daqueles que se preparem para o que vão fazer, daquela comida que está realmente cozida, daquele bolo que está realmente assado, daquela menina que está com boneca na mão e quando chegar a hora certa, ela vai ter na mão o seu bebê. Pois é, as coisas que acontecem no tempo certo, a Bíblia está utilizando essa palavra, são palavras de Salomão quando fala do homem sensato, o homem paciente dá prova de grande entendimento. Ou seja, essa paciência é uma virtude que nós precisamos desenvolver se nós quisermos viver uma vida produtiva. Como falamos na aula anterior, a gente sabe muito bem que querer ter as coisas para ontem, todos nós podemos querer, mas os benefícios verdadeiros estão quando as coisas acontecem ao seu tempo. Como alguém que planta e não espera aquilo que plantou germinar ou frutificar e começa a cavar a terra buscando algo que não está pronto, a frustração é a consequência, a frustração é o resultado para pessoas que são precipitadas. Se tivermos que dar uma definição para a precipitação, precipitar-se significa lançar-se ou jogar-se de cima para baixo. Figurativamente, é causar a própria ruína. E quantas vezes a gente não causa, ou já não causamos, a nossa própria ruína em planos, projetos, relacionamentos, por conta de saltarmos, de nos precipitarmos ladeira abaixo, fazendo coisas para as quais
não estávamos prontos. A gente pode olhar na própria palavra de Deus, a gente tem um exemplo de um grande homem que a gente já citou aqui nessa série, inclusive usando ele como referencial, mas ele se precipitou. Você conhece a história de Abrão, chamado por Deus, recebeu uma promessa, saiu de Ur dos Caldeus, foi percorrer a terra que um dia seria da sua descendência, mas de tanto esperar e não acontecer aquilo que Deus lhe havia prometido, ele toma uma decisão. Ele ouve o conselho da sua mulher, Sarai, que diz para ele: "Ó, você pode ter a minha escrava, e com a minha escrava você vai gerar um filho que vai ser nosso." Essa incapacidade de esperar um pouco mais faz com que Abraão traga para si um grande problema, porque mais tarde Deus rejeitaria esse menino que ele chama de filho e dá o nome de Ismael. Quando nós nos precipitamos, nós trazemos consequências não somente para nós, mas para todos aqueles que estão ao nosso redor e especialmente os envolvidos naquela área na qual nós tomamos uma decisão precipitada. Essa precipitação pode ser por medo, pode ser por desespero, talvez você abra mão de algo extremamente importante por não conseguir parar, ponderar, pensar um pouco antes de se decidir. Por conta da precipitação, casamentos que poderiam alçar novos voos, realizar grandes coisas e até mesmo alcançar novas marcas ou novos marcos na caminhada a dois, são dissolvidos. Por conta da precipitação, empresas que poderiam, depois de algum tempo de pensamento, de análise, frutificar, foram dissolvidas por conta do medo do dia de amanhã. Mas eu estou falando simplesmente do lado tenebroso, ou do medo e do pavor que sentimos e então nos precipitamos. Mas existe o outro lado. Muitas vezes, cheios de esperança ou empolgação, começamos coisas que não conseguimos manter, fazemos promessas que não conseguimos cumprir, e isso também faz com que experimentemos consequências em relação aos relacionamentos. Nossa palavra fica questionada, e agora nos tornamos homens e mulheres questionáveis, porque nos propomos a fazer algo para o que não estamos prontos. Então a precipitação ela corta para os dois lados e nós precisamos de equilíbrio. Antes de fugirmos de algo ou antes de abraçarmos algo para o qual a gente diz que está pronto e cheio de energia, qualquer coisa em você, sobre os seus ombros, para o que você não foi preparado, tem o potencial de te destruir. Portanto, equilíbrio, portanto, conselho, sabedoria, entendimento, antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar decisões que podem colocar em risco todo um futuro brilhante que você possivelmente tem à frente. Então, desenvolva essa virtude. Aprenda a dar tempo ao tempo. Espere a melhor hora para falar palavras duras ou até mesmo para louvar alguém. Espere a melhor hora para abraçar um projeto muito grande ou mesmo para desistir de projetos que podem parecer assustadores, mas você pode estar pronto para eles. Não tome decisões sem pensar. Não diga nada sem pensar. Avalie o ambiente, avalie as pessoas, palavras duras ou mesmo palavras que elevam o ego de alguém, você precisa ser cauteloso, porque a palavra dita ao seu tempo também é uma bênção da qual a gente não pode abrir mão. Talvez você seja do tipo que tem um espírito aventureiro, por isso você precisa ser cauteloso. Mas por outro lado, talvez você seja alguém muito de boa, que também precisa ser cauteloso. Os dois correm riscos. Quando eu sou aventureiro demais ou quando eu sou desconfiado demais, eu posso ser alguém que toma decisões precipitadas em ambas as situações. Portanto, independentemente da, da sua personalidade, você precisa se acalmar, ponderar e tomar as melhores decisões. Então, se você precisa viver uma vida plena, aquela que experimenta as coisas na sua devida hora, não tome decisões precipitadas. Tomar decisões precipitadas é tirar o bolo do forno antes da hora, é comer o arroz cru e não experimentar as coisas no seu devido tempo. Deus é especialista com o tempo. Quando a gente lê sobre a vinda de Jesus, a sua primeira vinda, a gente lê isso, que vindo a plenitude dos tempos.
E quando a gente lê a palavra kairos, por exemplo, é o tempo certo, é o tempo de Deus, então nós precisamos nos ater ao tempo determinado das coisas. A gente pode pensar cronologicamente, a gente pode pensar na ideia do kairos, mas quer seja cronológico, o tempo de Deus, ou a plenitude dos tempos, ou a hora exata, nós precisamos nos ater para que qualquer coisa feita antes da hora ou feita depois da hora se tornam inimigos do nosso propósito. Então, que Deus te dê graça para tomar decisões certas na hora certa e viver uma vida plena, cheia de satisfação e realização. E a gente se vê amanhã no vídeo de número 36.